Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar continuidade às práticas devocionais e hoje o assunto será a prática da ousadia. Vamos lá? Nosso texto base será lá em Romanos 8, capítulo 31. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é sermos ousados, para que sermos ousados, como você entende o que é uma ousadia boa, uma ousadia ruim, enfim. Mas vamos orar antes de iniciarmos. Senhor Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, esse tempo. Obrigada pela tua palavra. Que o Senhor, Papai, ministre em nosso coração nesse tempo de ensino. Que os olhos do nosso coração estejam abertos à tua revelação, Deus. Te damos honra, te damos glória em tudo que fizermos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31. Então lá, né, tá dizendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a prática da ousadia é nos comportarmos corajosamente, né? Em algumas situações, o exercício da ousadia, ele não anula sermos pessoas humildes, ok, pessoal? O que vocês entendem como ousadia? Uma virtude, ela não ofusca a outra, tá? Sermos ousados não implica em não sermos humildes. A ousadia, ela não é brigar, esbravejar, gritar, ela é simplesmente darmos conta do recado, né? Com confiança no Senhor, com a confiança em Deus, com modéstia, né? Com humildade, sem sermos agressivos. O que vocês pensam a respeito da ousadia? Vamos pensar um pouquinho aí? Então, vamos lá para o texto em Deuteronômio, né, no capítulo 28, e depois nós vamos para Marcos 4:40. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a timidez, como a Bíblia ela trata a timidez, né? Então, vamos lá. Vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 8. Então, eu coloquei uma imagenzinha lá de um soldado, tá? É porque a Bíblia ela trata com certo rigor a pessoa tímida, a pessoa acanhada, aquela pessoa que não toma a iniciativa, né? E entre os judeus, o soldado que ele era medroso, que ele era tímido, ele era convidado a voltar, né, para sua casa, porque ele acabava sendo inapto para aquele exercício. Pelo que eu estudei, ele acabava sendo contagiante. Então, a timidez dele, o ser medroso, ele poderia atingir outras pessoas, né? E isso estava lá em Deuteronômio 20, no capítulo 20, no versículo 8, que fala assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Né? E lá, lembrando também naquela travessia do mar lá de Genezaré, eu coloquei lá também para compartilhar com vocês, né, no texto de Marcos, capítulo 4, no versículo 40. Vamos lá, pessoal? Eu vou folheando aqui e vocês folheiam aí, ok? Então, Jesus faz uma pergunta séria lá para os discípulos, né? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé?
E aí, gente? Temos fé, temos medo. Nesse tempo nós temos o quê, né? Então, o medroso, ele precisa descobrir exatamente quais são seus medos, às vezes algum trauma, às vezes algum medo de se expor, né? Então, vamos pensar nesses dois textos, ok? Vamos para o próximo slide. Aqui tem duas imagens. Teoricamente, uma pessoa tímida e a outra uma pessoa um pouco preguiçosa. Eu fiz um comparativo entre uma pessoa tímida e uma pessoa preguiçosa, né? Então, às vezes, uma pessoa tímida, ela acaba perdendo muitas oportunidades. Ela fica lá pensando, ela fica planejando, sonhando e ela não toma a atitude devida, né? E se acovarda, às vezes por medo, às vezes por traumas, como nós acabamos de falar. Enfim, temos que fazer uma autoanálise e ver o porquê às vezes nós não rompemos, nós não conquistamos o que o Senhor tem para nós, né? E o mesmo acontece com o preguiçoso. Ele também planeja, né? Pensa, sonha, mas não tem ação, né? Então a timidez ela favorece uma certa preguiça e a preguiça, né, favorece também uma certa timidez, ok? Vamos compartilhando o que vocês estão achando, podem fazer seus comentários, seus questionamentos e nós vamos estar respondendo aí, ok? Vamos para o próximo. Então vamos lá. Para os próximos textos, né? Vou esperar aí. O primeiro texto que nós vamos falar tá lá em Deuteronômio 31, 6, ok? E eu coloquei uma imagem aí de alguém corajosa. Então, a Bíblia, ela nos relata e nos adverte por muitas vezes, né? Termos coragem, termos bom ânimo, principalmente nas adversidades, né? E é algo muito forte nas escrituras, essa ordem. Vamos lá, então, em Deuteronômio 31, versículo 6. Vamos achar aqui. Deixei já anotado, tá, pessoal? Mas eu aguardo todo mundo. Então, vamos lá. Então, foi dirigido, né, ao povo de Israel em ocasiões de perigos, nos desafios lá na época de Moisés. Então, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Forte isso, né? Principalmente nesses tempos, né, de isolamento, de incertezas. Então, fica a dica aí pro pessoal, para nós, para mim, né? Vamos lá agora para outro texto, lá em Josué, no capítulo 10, no versículo 25. Lá tem outra ordem para nós em relação aí a sermos corajosos, né? Vamos lá? Eu aguardo vocês. Amém? Disse-lhe Josué: não tenham medo, não se desanime, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Esses cenários parecem sempre de guerra, né? E às vezes as guerras que enfrentamos
Tá dentro de nós mesmos, são os nossos medos, são as nossas crenças, são as nossas... o que nós, né, carregamos, às vezes de traumas, enfim. Vamos lá para outro texto que fala sobre sermos corajosos. Segunda Crônicas, no capítulo 32, no versículo 7. Vamos lá? E esse texto ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que está com ele. É bem forte isso, né, pessoal? Eu penso que se nós tivermos ousadia para crer em tudo que o Senhor tem nos prometido, eu acredito que muitos não estariam aflitos nesse tempo, angustiados e se questionando aí o que fazer, né? Desculpa, voltei aqui. Então vamos lá. Para que devemos ter ousadia? Então, eu coloquei ainda uns outros textos aqui, um hominho bem ousado ali do lado. Ok? Então, o primeiro texto está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19. Para que nós temos que ter ousadia? Hein? Para tudo, né? Então, vamos lá. 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Para isso que nós temos que ter plena confiança, para isso, até para entrarmos na presença do Santo dos Santos, né? Nós temos que ter ousadia, nós temos que, né? Que às vezes bate aquela preguiça, aquele não tô com vontade, e de repente nós temos que buscar essa força no Senhor para que a gente possa, né, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Lá em Salmos, que é o próximo texto, no capítulo 60, 12, vamos lá? Eu coloquei assim, que nós precisamos de ousadia para nós podermos sair da rotina, né? Acho que é essa palavra, rotina. Então, lá, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Ok? Então, vamos para o próximo texto, lá em Filipenses 4:13. Que muitas vezes falamos esse versículo, né? Mas precisamos vivê-lo. Vivê-lo, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? O Senhor. Então, nós podemos tudo no Senhor. Ok? Lá em Salmos 23, 4, eu tô falando muito rápido. Vou falar mais devagarzinho, tá? Me desculpe. Também é um outro salmo bem conhecido, né? Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Será que nós estamos com nossa confiança no Senhor quando nós andamos no vale da sombra da morte? Vamos pensar nisso? Às vezes, quando estamos passando pelo vale, o que nós pensamos, o que nós fazemos? Nós exercitamos essa confiança plena, né, no Senhor e que Ele é conosco. O que nós estamos fazendo? Eu creio que nós estamos passando por esse vale, né, da sombra da morte. Mas também creio que Ele já está passando, né? Então vamos lá para o próximo texto,
que está lá em Salmos 46:2, que eu particularmente gosto muito. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que tudo. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa confiança, o Senhor é aquele que nos guarda. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, de ousadia para crermos nisso, para sairmos dessa rotina, dessas notícias, das informações que estão nos chegando. Nós precisamos de ousadia, nós precisamos de confiança no Senhor, para nós crermos em tudo isso e que isso está passando e que o Senhor é aquele que nos guarda. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as bases para essa ousadia, né? E vamos começar pela principal, pela primeira base, que se chama Jesus. O texto que nós vamos estar lendo está lá em Efésios, né? No capítulo 3, no versículo 2. Vamos até lá? Encontraram? Por meio de Cristo Jesus, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, aqui está dizendo que nós precisamos ter fé, né, para termos confiança e ousadia. Então, a base principal é Jesus. O segundo texto que nós vamos estar lendo um pouquinho está lá em Hebreus 4, dos versículos 14 ao 16. Vamos até lá? O texto nos diz assim: portanto, visto que temos grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, aqui está nos dizendo esse texto que precisamos nos apegar ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus, para que no tempo da necessidade e também em todo o tempo nós possamos nos mantermos firmes, confiantes nele. Né? O próximo texto está lá em Hebreus, capítulo 12, o versículo do 1 ao 3. Vamos até lá? Deixe seus comentários, seus questionamentos, participem dessa aula conosco, tá bom? Então, o texto lá em Hebreus nos fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então aqui está dizendo para que a gente possa fitar os nossos olhos em Jesus, para que a gente acabe, para que a gente não desanime, né? No meio das adversidades, no meio das dificuldades. Vamos para a próxima base da ousadia, que é a esperança.
né? Vamos trazer a memória o que nos traz esperança, como está lá em Lamentações de Jeremias, né? Vamos para o texto em Romanos 8, capítulo 8, no versículo 17. Vamos lá? Achem aí o texto na Bíblia. Olha que garantia, hein? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então, isso aqui é a nossa garantia, né? Isso aqui é o que tem que encher o nosso coração de alegria e de esperança. Vamos lá para o texto em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então aqui ele está nos dando aqui o caminho das pedras, né? Para que possamos nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança, para que nós possamos, né, a qual nos gloriamos. Isso aí está lá no texto em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6. E em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12. Vamos lá. Então, temos 3 textos aí que nos falam sobre esperança, em confiarmos, né, em nos apegarmos a palavra do Senhor, porque a palavra é viva, a palavra é revelada do Senhor para as nossas vidas. E o texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12, nos fala: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Então é isso, uma primeira base é Jesus e a segunda é termos confiança naquele que é muito mais, né? Faz muito mais do que pedimos, do que pensamos. E a terceira base, vamos falar um pouquinho sobre oração. Então lá, o texto que nós vamos estar usando está em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, Atos dos Apóstolos. A oração é fundamental para a vida do cristão, né? Dificilmente nós nos levantamos tímidos, nós nos levantamos abatidos depois de uma oração fervorosa, né? E o texto lá em Atos 4:31 nos diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então a oração é fundamental para tudo, para sermos destemidos, para sermos ousados, para sairmos da zona de conforto, da nossa timidez, né? A base é igual a imagem que eu coloquei aí, joelho no chão, para que a hora que nós nos levantarmos, né, possamos estarmos cheios da presença do Senhor. E o próximo texto que nós vamos estarmos lendo está em Efésios, no capítulo 6, versículo 19. Vamos até lá? Então o texto nos fala assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente
torne conhecido o mistério do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo também está aqui, né, falando, orem também por mim. Então, isso é para nós trazermos para o dia de hoje. Nós orarmos uns pelos outros, né? E pela nossa casa, pela nossa vida, porque com certeza não sairemos da mesma forma, né? Vamos falar um pouquinho então sobre a próxima base da ousadia, que é a comunhão com Deus. Então, a primeira nós falamos de Jesus, a segunda, esperança, terceira, oração, e a quarta, termos comunhão com o Senhor, né? O texto está lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 13. Vamos até lá. A palavra do Senhor nos fala assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, até o Sinédrio reconheceu o convívio de Pedro e João com Jesus, porque esse convívio lhes dera intrepidez, né? Esse convívio lhes deram autoridade. Aqui está dizendo, né, nesse versículo, que eles não tinham, eles eram pessoas comuns, sem instrução, e as pessoas se admiravam e reconheceram que eles haviam andado com Jesus, né? Então, aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que permanecem, encontram possibilidades, né, diante das suas necessidades. E lá em João 15, 5, vamos até lá, um texto bem conhecido, né? Então, a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, nos fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então é isso, aqueles que estão no Senhor possuem virtude, possuem coragem para enfrentar os dias maus, né? Então é essencial termos comunhão com o Senhor. Aqui, né, temos relato de Pedro e João, e depois em João, né, o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira e vocês são meus ramos, né? Então, aquele que estiver em mim, aqueles terão bons frutos, né? Então, que possamos ter essa comunhão, que é uma das bases dessa ousadia. Outra base da ousadia é o estímulo alheio. Até coloquei ali vários soldadinhos, né? E essa passagem que nós vamos falar lá está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 14. Também o apóstolo Paulo nos falando, né? E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Filipenses 1:14. Então, assim, voltando no início, que começamos a falar do soldado tímido, né? O soldado ousado, ele também gera pessoas ao redor dele ousadas, e o tímido gera timidez. Então, a ousadia, ela é contagiante, né? Então, eu coloquei aqui os soldadinhos, um imitando o outro, que nós possamos ser imitadores de Cristo nesse tempo. Então, eu coloquei lá que uma das bases é o estímulo. Então, da mesma forma que o soldado tímido era arrancado fora, o soldado ousado, ele atrai multidões. Vamos para o próximo.
Nós vamos falar um pouquinho da ousadia, que às vezes não é muito legal também, né? Nem toda ousadia ela é virtude. Existe também a ousadia pecaminosa, aquela ousadia que também não acrescenta, né? Que não faz parte do que o Cristo sonha para nós. Então vamos lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17. Vou esperar os irmãos, deixem seus comentários, seus questionamentos, que nós vamos estar respondendo também, tá bom? Então a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então aqui o apóstolo Paulo falando de alguns falsos irmãos que faziam afirmações ousadas e nem sempre eram verdadeiras, né? Outro exemplo tá lá em João 12, capítulo 12, no versículo 4 e 5, que também é uma das pessoas aí que conhecemos, que é Judas, né? Aquela passagem que ele censura Maria. E lá o texto diz que, mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Na verdade, ele não estava preocupado com os pobres, né? Então aqui havia uma ousadia em ele repreender Maria, mas não era para uma finalidade, como eu posso explicar? Uma finalidade muito legal, né? Tinha outras intenções, que não era de ajudar os pobres. E lá o outro texto que está em 2 Samuel, no capítulo 11, versículos 3 e 4. Vamos lá até lá, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3 e 4. Nos fala assim: Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois voltou para casa. Então aqui o texto está falando sobre o caso de Davi, que mandou buscar Batseba, né, mulher de Urias, para se deitar com ela. Então houve uma ousadia do rei Davi, mas essa ousadia lhe custou problemas assim seríssimos, né, até o final. Então, assim, é ponderar, é ter equilíbrio em tudo, é ver o que, até onde nós podemos ser ousados, né, e a palavra do Senhor nos vai orientando sobre isso, vai, né, testificando no nosso coração, né, os ensinamentos vai sendo ministrados, né, através do Espírito, e nós possamos fazer essa análise do que é uma ousadia, né, saudável, que é uma ousadia que não agrada o coração do Senhor. Então que esse estudo sirva para vocês refletirem o que vocês acham da ousadia, aonde nós devemos ser um pouco mais ousados, às vezes onde nós estamos um pouco tímidos, ou às vezes onde nós estamos um pouco preguiçosos, e fazermos nesse tempo uma reflexão de tudo isso para que a gente possa, né, receber o melhor da parte do Senhor, para que possamos crescer, né, não só em estatura, mas em conhecimento, em graça. E então é isso, né, irmãos, irmãs? Quero agradecer esse tempo de estudo na presença do Senhor e que o Senhor, né, se manifeste através da vida de vocês. Vamos orar e agradecer esse tempo. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas que nós estaremos respondendo nesse tempo.
Senhor Deus querido Pai, queremos te dar graças, meu Deus. Obrigada por esse tempo, obrigada pela tua palavra. Sabemos que a tua palavra, Senhor, nunca volta vazia. Sabemos que a tua palavra nos liberta. Então, que neste tempo, papai, o Senhor ministre no nosso coração, o Senhor sonde os nossos pensamentos e nos ajude, Deus, a tomarmos passos vindo do Senhor, a caminharmos de encontro aos seus propósitos nas nossas vidas, Pai. Em tudo te damos graças, te louvamos e bendizemos. Amém. Amém e amém.